Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Abra ou ligue. Agora já não dá para falar assim, abra sua Bíblia. Porque muita gente vem com a Bíblia aí no iPad, no iPhone, no tablet, no celular. Houve um tempo na igreja em que logo quando surgiu o celular, e ele tomou assim uma dimensão maior, eu lembro que era muito complicado, né? Porque os adolescentes ficavam, às vezes no culto, mandando mensagem, né? Um para o outro aí. E aí o pessoal ficava bravo. E eu também ficava bravo. Mas hoje já não dá mais para fazer isso, né? Ficar bravo. Porque, de repente, o irmão está mexendo no celular aí, você está falando, e esse cara fica aí mexendo no celular, mas ele está abrindo a Bíblia dele. Ele está ligando a Bíblia dele. Ou às vezes ele está anotando no celular o texto da palavra, da mensagem. Então, não dá mais para julgar ninguém, não. Então, se de repente você vê alguém com o celular aí mexendo, deixa quieto. É ele e Deus. Amém? Lucas 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Quando nós vamos ler a Bíblia, tem muitas versões. Existe uma versão atualizada da Bíblia, existe uma versão corrigida. Algumas versões são bem assim no português de Portugal. E esse texto que eu vou fazer a leitura agora, eu não sei se tem aí na tela, se de repente pode estar julgando, que é a tradução, a mensagem. Alguém aqui tem essa tradução, a mensagem? Deixa eu ver. Uns gatos pingados aí, né? Mas tem aí essa tradução. É uma tradução muito legal, muito contemporânea, de um português bem brasileiro. E eu gosto muito dessa versão. Eu vou estar fazendo leitura nela. Lucas capítulo 16, versículo 19. Talvez vai ficar um pouco diferente daquilo que você vai ouvir, justamente por causa de versões. Mas o conteúdo, a essência é a mesma. Lucas 16, 19 diz assim: havia um homem rico, que se vestia com roupas mais caras, um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico, e seus melhores amigos eram os cães, que vinham lamber suas feridas. Mas um dia, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, atormentado, olhou para cima e viu Abraão ao longe, na companhia de Lázaro, e implorou: Pai Abraão, tenha misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Estou em agonia neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só viu desgraça. Agora tudo mudou. Ele é consolado e você sofre. Além do mais, há um grande abismo entre nós. Mesmo que quisesse, ninguém pode ir daqui para onde você está, e ninguém daí pode vir até nós. Mas o rico suplicou: permita-me então fazer um pedido. Envia Lázaro à casa do meu pai e de meus 5 irmãos, para adverti-los. Não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu:
Eles já têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo agora. Se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir e mudar de vida. Mas Abraão afirmou: se eles não ouvem Moisés, nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos que irá convencê-los. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela leitura dessa palavra e pedir que o Senhor use da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Senhor, que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas nesse momento. Meu irmão, feche os seus olhos por um instante e ore comigo agora. Ore para que Deus use a minha vida para falar com você. Ore para que o Espírito Santo tome os meus lábios e a palavra na minha boca seja a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Senhor, ó Senhor, nós clamamos, Pai, nós oramos agora, com fervor, nós buscamos a Tua face, porque nós carecemos da presença do Senhor. Pai, nós viemos aqui, porque aqui é a casa do Senhor, é o lugar onde nós temos liberdade de expressar os nossos sentimentos, de abrir a nossa boca e expressar o som da nossa voz em louvores, em clamores, em súplicas. Aqui é lugar, meu Deus, de derramarmos a Tua presença, de derramarmos lágrimas, de chorarmos, de buscarmos o Senhor. Por isso, Senhor, venha sobre nós, rasga os céus, desce sobre as nossas vidas aqui nessa noite, manifesta o Teu poder sobre nós, que a presença do Senhor seja sobre nós, Pai. Nós clamamos agora pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação contrária, toda força do inimigo, toda ação do diabo contra a nossa vida, tudo aquilo que possa vir tentar nos, ó Pai, nos dispersar a atenção. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nós possamos estar focados em cada palavra aqui nesse lugar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos digam graças a Deus. Vira uma pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, não converse comigo, porque se você conversar comigo, eu vou te dar um beliscão santo. Amém. Bom, nós sabemos que hoje é domingo, mas também sabemos que hoje é um feriado, há uma comemoração nesse dia, é um dia em que a nação para homenagear os mortos. Alguns, sem conhecimento da palavra, tentam falar com eles, ultrapassam o limite por falta de conhecer as Escrituras. Eu fiquei pensando sobre o que falar hoje. E orei, e veio ao meu coração uma palavra aqui em Lucas capítulo de número 16, porque Lucas capítulo 16 é um texto muito rico, porque ele mostra o que acontece do outro lado, ele mostra o que acontece no além, ele mostra a realidade do mundo espiritual, que nós não sabemos, que nós não vimos. Ele mostra o que acontece com uma pessoa depois que ela morre. Como é lá? O que acontece do lado de lá? Outro dia eu preguei sobre isso, sobre esse texto. Mas eu gostaria de falar com você sobre isso hoje. Porque hoje as pessoas foram aos cemitérios, as pessoas foram aos túmulos, lavaram os túmulos. Eu não sei quantos milhões de pessoas visitaram os cemitérios nesse dia de hoje. Mas o fato é que muita gente foi, muita gente levou flores, muitas pessoas compareceram ali. E pensando nisso, eu fiquei assim, pensando nesse ato das pessoas irem ali. Eu não tive a oportunidade de
de assistir a televisão, de ver na imprensa ou algum noticiário que mostrasse as pessoas ali nos cemitérios. Mas nós sabemos que nos cemitérios existem os túmulos, óbvio, claro, mas nos túmulos existem algumas placas, algumas escritas em pedras que existem ali naqueles túmulos, que se chamam, aquela placa que tem uma mensagem escrita, aquilo se chama epitáfio. É uma mensagem, ela pode ser escrita ali na lápide do túmulo, numa placa. Eu acho que todos vocês sabem do que eu estou falando, amém? Eu fiquei pensando, no dia em que eu morrer, o que eles vão escrever no meu túmulo? O que eles escreverão no seu túmulo? O que as pessoas vão escrever? Não tem como escrever muita coisa. É uma frase curta, uma frase objetiva, mas é uma frase que pega toda a sua vida. Quem é você? O que você fez? O que você representou? Ali haverá uma placa, e aquela placa vai falar de você. Sabe, eu estava lendo sobre o apóstolo Paulo outro dia, e me lembrei de uma frase dele, e eu penso que se pudesse colocar no túmulo dele, essa placa ficaria legal, quando ele diz, combati o bom combate. Combati o bom combate. São frases finais da vida. No epitáfio de Jesus, no túmulo de Jesus, também há uma frase. Sabe o que está escrito lá? Ele não está aqui. Essa é a frase do túmulo de Jesus. Mas o que vão escrever no seu túmulo? O que eles escreverão sobre você? O que a sua vida faz com que as pessoas venham escrever algo sobre você? No ano de 1866, um homem chamado Alfred Nobel, esse homem ele inventou a dinamite. E ao inventar a dinamite, isso lhe rendeu muito dinheiro, e lhe rendeu muita fama. Ele ficou muito rico e também muito conhecido no mundo daquela época. Ele registrou mais de 350 patentes. Alfred Nobel, ele criou laboratórios em 20 países, mais de 90 fábricas de explosivos e munições. Ele se transformou num homem muito conhecido, muito famoso naquela época. Mas aquele homem tinha uma tristeza no coração dele. A invenção da dinamite foi algo incrível. Mas por outro lado, havia uma tristeza no coração dele, porque ele não inventou a dinamite para que ela fosse usada em fins militares. E o que aconteceu foi que a dinamite foi parar na mão dos militares e foi usada, os explosivos foram usados para destruição de pessoas em massas, muita gente através de guerras. E isso fez com que ele ficasse muito triste com a invenção dele. E aconteceu que um dia, um jornal francês fez uma matéria um tanto quanto confusa, porque o irmão de Alfred Nobel havia morrido, seu nome era Ludwig. Esse Ludwig morreu. E aquele jornal francês pensou que quem havia morrido era Alfred Nobel. E aí então eles escreveram uma matéria enganados, pensando que estavam falando de Nobel, ou seja, confundiram os irmãos, trocaram, e escreveram uma matéria, e naquela matéria o tema era: o mercador da morte morreu. E ele, vivo, mais vivo do que nunca.
aquele jornal vem às suas mãos. E quando ele pega o jornal, e ele vê a confusão que o jornal fez entre ele e o seu irmão, Ludwig, e ele viu a matéria, e o título era: O Mercador da Morte morreu. Ele ficou apavorado com aquilo. E ele disse: é isso que as nações pensam de mim? É isso que eles vão escrever na minha lápide? É isso que será o meu epitáfio? O meu túmulo vai estar escrito: O Mercador da Morte. E quando aquele homem leu aquele jornal, ele foi tomado de uma revolta, com um misto de tristeza, e ele disse: eu não posso permitir que as pessoas escrevam isso sobre mim, porque eu não inventei os explosivos para a destruição humana. E aquele homem então, ele tomou uma decisão, a decisão de premiar aquelas pessoas que no futuro servissem ao bem da humanidade. E Alfred Nobel, ele deixou uma herança de 32 milhões de coroas no seu testamento, que fora redigido no ano de 1895. E toda essa herança era para a criação de uma instituição a qual teria uma finalidade: a finalidade de recompensar a cada ano pessoas que prestaram grandes serviços à humanidade, nos campos de paz, ou na diplomacia, na literatura, na química, na fisiologia, na medicina, na física. E esse homem, ele morreu, e talvez você nunca tenha ouvido falar de Alfred Nobel, mas você todo ano ouve falar do Prêmio Nobel. Quantos já ouviram falar no Prêmio Nobel? Fulano foi o ganhador do Prêmio Nobel. Agora você sabe o que é o Prêmio Nobel, de onde surgiu o Prêmio Nobel, de Alfred Nobel. Ele tomou essa atitude, ou seja, ele teve a oportunidade de saber o que as pessoas escreveriam na sua morte, o que elas colocariam no seu túmulo. E então, o que aquele homem fez? Ele mudou a história. Os anos se passaram, eu falei de 1895, não sei quantos anos já tem isso aí, mas são séculos. Séculos se passaram, e Nobel, ele não é conhecido por nós, até esse momento agora, como o homem que criou a dinamite. Mas ele é conhecido por nós como o homem que criou o Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei o que você, porque na verdade, eu digo as pessoas vão escrever sobre mim, mas na verdade as pessoas não vão escrever sobre mim. Eu é que estou escrevendo a minha história. Elas simplesmente vão traduzi-la numa frase e colocá-la no meu túmulo. Eu não sei o que você está escrevendo sobre você. Eu não sei qual é a história que você está escrevendo a seu respeito. Eu não sei. Talvez até aqui a sua história seja a pior história. Talvez você tenha um passado horrível. Talvez você tenha um nome manchado. Talvez você seja uma pessoa que, quando todos olham para você, você é como um causador de problema, alguém que destruiu famílias, ou sei lá o quê. Pode ser a pior pessoa do mundo. O seu passado pode ser muito sujo. Até aqui o seu passado pode ser muito sujo, mas o seu futuro ainda está limpo. E você que decide o que você vai escrever nele. Aquele homem conseguiu mudar a história daquilo que eles escreveriam sobre ele. E você pode mudar a história daquilo que as pessoas vão escrever sobre você no seu túmulo. A Bíblia nos fala de um rei chamado Jorão.
Crônicas 21:20, segundo Crônicas diz, tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu, olha só o que a Bíblia diz, morreu sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. E morreu sem deixar de si saudades. Será que quando você morrer, você vai deixar saudades? Ou você vai deixar um graças a Deus? O que as pessoas vão falar a seu respeito? Não tanto o que as pessoas vão falar ao seu respeito, mas o que você está construindo para que as pessoas escrevam a seu respeito. Qual seria o seu epitáfio? Se a IBVB, se a Igreja Batista Vale das Bênçãos, se nós, membros, suponhamos que você morreu hoje, e amanhã é o seu enterro, e nós queremos fazer uma placa para colocar no seu túmulo, e aí nós vamos reunir a igreja, e vamos perguntar, pessoal, o que nós vamos escrever a respeito dele? O quê? O que nós vamos falar dele? Eu estou falando de você. É de você. É você mesmo. O que nós escreveríamos sobre você? Você já parou para pensar nisso? Aqui jaz um servo ou uma serva dedicado ao Senhor. Ou será que nós escreveríamos, aqui jaz alguém que desperdiçou o seu relacionamento com Deus em busca de satisfazer a sua própria vontade? Ou, quem sabe, aqui jaz um gigante da oração. Ou, quem sabe, no dia do seu velório, a pergunta entre nós será, quem suprirá a falta que ele fará nos trabalhos da igreja agora? Ou, quem sabe, a frase mais comum no seu velório será, já foi tarde. Eu não sei. Ou, passou pela IBVB sem causar diferença alguma. Ou quem sabe, alguém vai dizer, fulano morreu? Morreu, agora acabaram-se as fofocas na igreja. Será que é isso? Fulano morreu. Não haverá mais divisões agora, acabou. Fulano morreu. Deixou a igreja em paz, a célula dele em paz. Ou será que a frase será, fulano morreu, a igreja não será mais a mesma depois da morte dele. Fará muita falta. Depois da morte dela, fará muita falta. Seja sincero, qual é a história que você está escrevendo para que numa frase nós possamos falar sobre você no dia da sua morte? Você já parou para pensar nisso? O que falaremos de você? O que falarão de nós? O que será escrito? Interessante que, ao contrário de Nobel, foi aquele rico de Lucas 16. O Deus da Bíblia é um Deus de oportunidades iguais a todos. O sol nasce para todos, a chuva cai no quintal de todos, mas nessa passagem nós vemos que Rico e o Lázaro tiveram vidas diferentes, porém oportunidades iguais. Diga comigo, vidas diferentes, porém oportunidades iguais. Nós podemos ter vidas diferentes, mas as nossas oportunidades de encontrar a Deus são iguais. Para ambos foram dados dias sobre a terra. Todos os dias, dias de escolhas, dias de oportunidades, dias de servir a Deus ou não. Lázaro escolheu o melhor, apesar de ser um
Uma pessoa que vivia num estado deplorável, miserável, mas ele temeu a Deus. E o rico, por sua vez, em vida, ele não temeu ao Senhor. E antes ele desprezou a palavra. Ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele permitiu que a riqueza o afastasse de Deus. Sabe, não precisa de muita coisa para nos afastar de Deus. Salomão não, Agur, acho que é Agur, em Provérbios diz: Deus, não me dê muita riqueza, para que eu não venha me esquecer de ti. Nem me dê muita pobreza, para que eu tenha que roubar e blasfemar contra ti. É interessante essa oração. Há pessoas que elas saem de longe, e elas vêm para o culto, elas vão às células, elas participam, a pé, às vezes de ônibus, e elas sempre vão, elas não faltam, mas um dia elas conseguem comprar um carro, e aí elas dizem, glória a Deus, porque agora eu tenho um carro para me ir ao culto, mas aí num determinado dia o carro estraga, e ela fala, e ela some. E aí você pergunta, fulano, você sumiu, você não está indo mais no culto, você não vai mais à célula, o que aconteceu? Ah, meu carro estragou. Você conhece alguém assim? Quando não tinha, não fazia diferença. Mas agora que tem, parece que ao invés de melhorar, piorou. Ficou mal acostumado. Este homem que foi para o inferno, ele foi para o inferno porque esse homem tomou algumas decisões, mas ele tomou essas decisões tarde demais. Enquanto Nobel, quando ele viu o que as pessoas iam escrever sobre ele, ele mudou, ele tomou uma decisão, mudou a história. Este homem da Bíblia, ele não tomou decisões aqui na terra. Ele deixou para tomar decisões depois da morte. Diga comigo, eu não vou tomar decisões depois da morte. Você já parou para pensar em tomar alguma decisão depois da morte? Foi o que esse homem pensou na vida dele. Ele deixou para tomar decisões lá no inferno. E a primeira decisão que ele tomou lá no inferno, segundo o versículo 23, foi a decisão de olhar para cima. E erguendo os olhos, ele ergueu os olhos, ele abriu os olhos, eu não posso dizer de olhar para cima, ele abriu os olhos, mas ele abriu os olhos aonde? No inferno. Ele abriu os olhos tarde demais. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, tarde demais. Ele abriu os olhos tarde demais. É uma pena que muitos de nós abrimos os olhos tarde demais. É bem provável que em alguma situação na sua vida, você já abriu seus olhos tarde demais. Depois de um casamento acabado, você tinha uma família linda, você tinha uma família maravilhosa, você era feliz e não sabia, e você tomou decisões erradas, porque os seus olhos estavam fechados, e depois de todo o seu casamento desmoronado, tudo acabado, tudo destruído, foi então que na linguagem dos adolescentes, foi então que a ficha caiu. Tarde demais. Mas se você perdeu o seu casamento, se você perdeu uma oportunidade de emprego, se você perdeu um bom negócio, porque os seus olhos abriram tarde demais, eu ainda dou glória a Deus pela sua vida. Pior é abrir os seus olhos tarde demais depois da morte. No inferno. Porque lá não tem jeito de reverter. Lá não tem como mudar a situação. Segundo a Bíblia, não. Aquele homem, ele abriu os olhos tarde demais.
A minha pergunta é, meu irmão, aonde estão os teus olhos? Em que você está colocando os seus olhos? Onde você está fixando o seu olhar? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 51, é uma revelação tremenda. Sabe o que está escrito lá? Eu vou ler para você. O meu olho move a minha alma. Repete essa palavra comigo. O meu olho move a minha alma. Depois você vai meditar nisso. Lamentações 3, 51. O meu olho move a minha alma. A Bíblia está dizendo, o meu olho move a minha alma. Talvez isso aqui se encaixaria naquela frase assim, o que o olho não vê, o coração não sente. O seu olho move a sua alma. Aquilo que você coloca, o seu olhar, vai fazer você movimentar-se em direção àquilo. Aquilo em que você fixar os seus olhos, aquilo em que você colocar o seu foco, aquilo em que você colocar a sua atenção, vai te fazer caminhar para lá. E a minha pergunta é, aonde você tem colocado o seu olhar? Não deixe para abrir os olhos no inferno. Abra os seus olhos hoje. Segundo, versículo 24 de Lucas capítulo 16. E clamando disse. Aquele homem tomou uma outra decisão tarde demais. Sabe qual foi? Ele orou. Só que ele orou tarde demais. Ele foi orar no inferno. Esse homem ele passou a vida toda tendo a oportunidade de orar e ele não orou. Ele não levou uma vida de oração. Meu irmão, como é que é a sua vida de oração? Como que você tem encarado a sua vida de oração? Qual é o grau, qual é o nível de prioridade na sua vida para orar? Qual é? Qual é o nível de prioridade na sua vida? Quando é que você ora? Quantos aqui já andaram de carro alguma vez na vida? Levante a mão. Uau! Que coisa tremenda. Então você já andou de carro alguma vez na vida. Então é bem provável que você sabe o que é um volante. Sim ou não? Você sabe o que é um volante? Tem certeza? Eu acho que alguns estão em dúvida. Volante é aquela peça, muitas vezes redonda, que fica na frente do banco, onde o motorista se assenta e aí ele fica fazendo assim para virar para a esquerda ou para a direita. Bom, se você não sabia, agora você sabe o que é o volante. Você já pode dizer, eu aprendi alguma coisa hoje com o pastor Alvim. Eu sei o que é um volante. Mas no carro também tem uma outra peça que é o step, ou pneu step. Strap não, strap é para estrepar o cara, estrepar tudo. É o strap, que estrepa que você tem que trocar. O pneu sobressalente é aquele pneu reserva. É aquele pneu que fica lá guardado. Você sabe qual é o pneu reserva a qual eu me refiro? Amém? Vamos analisar a nossa vida de oração como um carro, ok? A sua vida de oração, se ela fosse um carro, uma peça de um carro, a sua vida de oração seria o volante ou o pneu reserva? Hein? O volante, toda hora você está, o motorista está manuseando. Mas e aquele pneu que fica guardado ali? Ele usa só quando precisa, e precisa muito. Como é que é a sua vida de oração? Você só ora quando a coisa está feia, quando o negócio está pegando para o teu lado. Esse homem deixou para orar no inferno. Ele deixou para orar tarde demais. Meu irmão, se tem uma coisa que nós não podemos ser negligentes, é com a nossa vida de oração. Nós precisamos orar, abrir a nossa boca, falar com Deus. Sabe, eu falo com Deus como eu falo com você. Aprenda a orar. Quando você for orar, abra sua boca e fale. Porque quando você vai conversar com uma pessoa, você não fica assim, ó.
Oi, bom dia, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Olha, eu estou precisando de você, eu preciso conversar com você, vamos conversar. Você tem um tempo para falar comigo? Vamos. Oração é abrir a boca e falar. Sabe, existem 2 sons que eu gosto muito na igreja. Esses sons mexem muito comigo. Um é o som do silêncio. O som do silêncio. O silêncio da ceia. Você que vem no culto da ceia, você já observou que durante o culto da ceia há um momento que é um grande silêncio? Vocês já perceberam aquele silêncio? Que horas que acontece esse silêncio? Na hora que a gente vai comer o pão, há um silêncio. Eu acho que aquele silêncio agrada muito o coração de Deus. Mas existe um outro som que Deus também gosta muito. Eu sou apaixonado com esse som. É o som de quando eu falo, vamos orar, e o povo, todo mundo abre a boca e vem aquele barulhão de oração. Gente, eu dou cada arrepio, porque eu vejo Deus se manifestando no meio das orações do seu povo. Então, quando você for orar, abra sua boca e fale com Deus. Abra sua boca. Meu irmão, aquele homem deixou para orar tarde demais. Nós devemos orar enquanto é tempo. Isaías 55, a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto é tempo, invocai-o enquanto se pode achar. Você se lembra daquela passagem dos ladrões que foram presos, que foram condenados e crucificados com Jesus? Um deles abriu a boca e orou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E porque ele orou, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só existe uma oração que Deus não responde. É a oração que não é feita. Entendeu? Só existe uma oração que Deus não responde. A oração que não é feita. Lamentavelmente, o maior grupo de oração no mundo. Sabe onde é que ele está localizado? O maior grupo de oração do mundo. O maior grupo de oração. Ele não está na igreja da Guatemala, que é uma igreja muito avivada. Ele não está na igreja da África. Ele não está nos avivamentos nos Estados Unidos. Ele não está na Europa. O maior grupo de oração do mundo não está no Brasil. O maior grupo de intercessão e oração no mundo, sabe onde é que está? No inferno, dizendo, Deus, salva o meu filho, salva o meu pai, a minha mãe, não deixa eles virem para cá não. Foi o que aconteceu com esse homem. Deus, para Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra, que estão vivendo a mesma vida que a minha, e se eles morrerem, eles virão para cá. Qual é a intensidade que você tem orado, meu irmão? Qual a intensidade você tem orado, minha irmã? Qual a intensidade você tem buscado a Deus? A Bíblia diz, orai sem cessar. Jeremias 33:3, sou apaixonado com esse texto. Clama a mim e anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas ocultas, grandes e ocultas, que tu desconheces. Terceiro, aquele homem reconheceu a autoridade de Abraão, a autoridade espiritual. Ele diz, Abraão, meu pai. Ele conhecia a história de Abraão, mas ele jamais se deixou se influenciar por Abraão. É como muita gente admira os evangelhos, gosta dos salmos. Você chega na casa da pessoa, tem uma Bíblia aberta lá, está tudo amarelada, no Salmo 91. Ele conhece o Salmo 91, tem a Bíblia guardada, ou às vezes até anda com a Bíblia debaixo do braço, recita a Bíblia para alguém, mas ele não se deixa influenciar, ele não se deixa moldar pela Bíblia. Eu gosto de contar uma história, de que numa igreja, foi convidado um homem para trazer uma palestra. E esse homem
disse para o público assim: abram a Bíblia no Salmo 23, e o povo abriu a Bíblia no Salmo 23, ele, porém, não. Ele disse: eu não preciso, porque eu conheço o Salmo 23. E ele começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos, guie-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. E ele foi recitando. E ele falou e nada aconteceu. Daí a pouco, então, eles deram uma oportunidade para um outro senhor, um irmão, um velhinho, já de idade, com muita dificuldade de leitura. Ele abriu a Bíblia e ele disse: olha, irmãos, coincidentemente eu também quero falar a mesma coisa. E vamos abrir a Bíblia aqui. E ele abriu a Bíblia no Salmo 23, e ele com muita dificuldade de leitura. E ele começou a ler, e ele lia: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele custou a ler o texto. Mas quando ele terminou a leitura, as pessoas estavam se derramando em lágrimas, chorando, quebrantadas, arrependidas, somente pela leitura do texto. E quando terminou o culto, então, aquele primeiro orador, aquele que conhecia o Salmo 23, de cor, ele veio e disse: olha, eu não entendo, porque eu conheço, eu declamei o Salmo 23, eu o conheço de cor, e eu preguei sobre ele, e nada aconteceu, e você fez tudo o que eu fiz, só que você leu, e com muita dificuldade, mas quando você abriu a sua boca, coisas incríveis aconteceram. Por quê? Aquele homem então disse: olha, moço, existe só uma diferença, é que o senhor conhece a história do Salmo 23, e eu conheço o pastor da história do Salmo 23. Muitos de vocês conhecem a história de Jesus, sabem que ele nasceu de uma virgem, sabem que ele nasceu numa manjedoura, e sabem que ele foi crucificado, e sabem que ele ressuscitou. Muitos de vocês conhecem a história de Jesus, mas a pergunta nessa noite que não pode, não deve, não quer calar é: você conhece o Jesus da história? Você tem experiência com ele? Você tem vida com ele? Você tem intimidade com ele? Você se derrama na presença dele? Será que você pode dizer: eu já o senti hoje? Em quarto lugar, aquele homem pediu água. Ele pediu água. Tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Água. Salmo 23, refrigera minha alma, a alma dele estava em tormentos. Essa água pode trazer muitas interpretações, pode alguém se levantar e dizer: bom, lá são dimensões espirituais, então não é a água física que ele precisava. Sim, a Bíblia também é água. Jesus disse para a samaritana: aquele que beber dessa água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas eu quero falar de uma outra água que talvez, se aquele homem tivesse experimentado, ele não teria ido parar no inferno. Fala assim: que água é essa, pastor? Fala mais alto: que água é essa, pastor? A água do batismo. A água do batismo. Você já foi batizado nas águas? Você já tomou essa decisão? Você já assumiu esse compromisso? Talvez você venha aqui todos os domingos e porque você gosta muito do pastor Alvim, olha, o pastor Alvim tem uma mensagem muito legal, eu gosto de ouvi-lo, eu gosto de ouvir o pastor Emerson, a pastora Edinaura, olha, eu gosto de ouvir os pastores, eu vou sempre à célula, eu gosto muito do meu líder de célula, eu sempre ouço, mas você já tomou uma decisão de descer as águas, de ser batizado? Talvez essa foi a água que ele clamou no inferno. Eu deveria ter sido batizado no batismo de João e não fui. Eu tive oportunidade, eu vi pessoas sendo batizadas, mas eu mesmo não quis. Muitas pessoas não são batizadas porque elas não querem. Na verdade, elas não querem não é batizar, elas não querem é consertar a vida para batizar.
Porque nós ensinamos que para você ser batizado, você tem que consertar a sua vida. Você não tem que ser perfeito, mas você precisa consertar a sua vida. E hoje é o dia de Deus, através dessa palavra, lhe dizer: é hora de você tomar uma decisão para descer as águas. Dia 28 de dezembro será a última oportunidade de 2014. E você não pode passar esse ano sem ser batizado. Você precisa ser batizado. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa ir vir para a escola do curso de batismo, do Vida Cristã Inabalável, fazer o curso ou no domingo, ou não sei se é na quarta-feira ou na segunda, quarta noite que acontece. Quarta noite, vir. Se você tem dificuldade de vir aqui, procure o seu líder de célula e diga para ele: olha, me dê o curso, eu preciso aprender, eu quero tomar uma decisão, eu não posso mais ficar em cima do muro, eu não posso deixar para tomar a decisão no inferno, porque no inferno é tarde demais. Eu vou parar por aqui. Eu sei que Deus deu para aquele homem na terra coisas e pessoas. E aquele homem tomou uma decisão e uma atitude muito errada. Ele amou as coisas e usou as pessoas. Diga comigo: amar as coisas e usar as pessoas. Nós não podemos usar as pessoas, nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, a inversão de valor é: ame as coisas e use as pessoas. É que foi isso que aquele homem fez. Tanto é que até lá no inferno ele ainda queria dar ordem: manda Lázaro. Não deixe para fazer no inferno aquilo que você pode fazer na terra hoje e te livrar do inferno. Ao invés de pedir água para o batismo no inferno, tome essa decisão hoje, meu irmão. Tome essa decisão. E eu encerro te dizendo o seguinte: o que vão escrever no seu túmulo? O que vão escrever no seu túmulo? O que vão escrever no seu túmulo?